I said, it's not going to happen to us. We're going to build the world's most powerful car, and we're going to use rocket technology, rocket propulsion. And so the new car's got 200,000 horsepower with 62,000 pound of thrust. Quantas falhas cabem dentro de uma vida toda? E quantas falhas cabem dentro de uma única obsessão? O que leva alguém a desafiar as leis da física com as próprias mãos? O que faz um homem passar 30 anos construindo um carro que pode matá-lo em 20 segundos? Enquanto o mundo esqueceu a obsessão por velocidade absoluta e buscava por luxo, conforto e tecnologia, um homem decidiu ir na contramão, no sentido mais literal e na direção mais letal possível. Um homem em busca de um sonho extremamente arriscado, e que ninguém estava disposto a ajudá-lo. Um australiano teimoso com um foguete de 200 mil cavalos e um plano. Quebrar o recorde de 1.600 km por hora e ser o primeiro ser humano a atingir essa velocidade enquanto toca o solo. Um projeto grandioso que na mesma medida é insano e mortal, já criado fora dos laboratórios militares, das garagens e dos circuitos. Essa é a história do Aussie Invader 5R e os 1.600 quilômetros, a obsessão. A história da ânsia pela velocidade na Terra começa quase ao mesmo tempo em que a história do automóvel começou. 3 anos depois de o primeiro carro ser criado, já havia quem tentasse descobrir até onde ele podia ir. Era 1898 na França, quando um veículo elétrico chamado Jean Duc percorreu um quilômetro lançado a pouco mais de 63 km por hora. Parecia modesto, mas foi a primeira vez que o ser humano registrou oficialmente o desejo de superar a própria máquina. Desde então, cada geração redefiniu o que significa ser rápido. No início do século XX, motores gigantes e pilotos ainda mais ousados transformaram praias e lagos secos em laboratórios de risco. Em 1927, o britânico Henry Seagrave ultrapassou os 300 km por hora com o Sunbeam 1000 horsepower, um carro movido por 2 motores de avião. O nome era literal, 1000 cavalos para empurrar o homem rumo ao que até então era desconhecido. O marco seguinte veio em 1935, quando Malcolm Campbell levou o Bluebird a 484 km por hora, consolidando a Inglaterra como o berço dos homens que não corriam por medalhas. A era dos jatos também começou nos anos 60. O americano Craig Breedlove foi o primeiro a romper a barreira dos 600 km por hora e mais tarde ultrapassaria os 800, guiando o Spirit of America, uma flecha de metal movida por um motor de caça. A corrida pelo limite virou disputa de engenharia e o deserto de Bonneville se tornou o palco das tentativas humanas de desafiar a própria física. Mas enquanto o mundo olhava para a Inglaterra, um homem do outro lado do planeta seguia desenhando, soldando sem parar e sonhando com o impossível. Seu nome? Roscoe McGlashan, e sua obsessão nasceu muito antes dos computadores e simulações. Roscoe nasceu em 1950, filho de um mecânico que mantinha um galpão nos arredores da cidade. Desde criança ele passava horas e tardes desmontando motores de cortadores de grama e motocicletas velhas. Tudo isso fascinado pela ideia de transformar sucata em movimento. Nunca cursou engenharia formalmente, mas ele buscou aprender solda, tornearia e dinâmica por tentativa e erro. Ele cresceu cercado por poeira e barulho e risco. Tentou dominar a velocidade em 2 rodas, em 4 rodas, com gasolina e com foguetes. Caiu-se, queimou-se, perdeu tudo e voltou a tentar. Agora, em uma oficina nos arredores de Perth, na Austrália, ele constrói com as próprias mãos um carro projetado para quebrar o som e talvez as leis da lógica. A máquina tinha um plano simples na teoria: atingir 1.600 km por hora, algo que nenhum ser humano jamais fez com os pneus tocando o solo, sendo o homem contra o tempo. Roscoe nunca foi engenheiro, tampouco herdeiro de alguma dinastia do automobilismo, como é de costume para pessoas com esses tipos de hobbies. Ele nasceu na Austrália Ocidental, em um país distante dos grandes centros de engenharia automotiva, e talvez por isso mesmo tenha desenvolvido uma relação tão pura com a velocidade. Seu laboratório sempre foi o improviso,
a persistência e a pura paixão. Nos anos 70, quando o mundo acompanhava a era dourada da Fórmula 1, ele montava em casa o que chamou de Crazy Horse, uma motocicleta com um motor V8 Chevrolet. A ideia de adaptar um bloco de automóvel em uma moto parecia absurda, mas o resultado foi uma das criações mais violentas já vistas em pistas de arrancada australianas. Sem embreagem, o piloto precisava deixar a roda traseira girando no cavalete antes de derrubar o suporte e enfrentar pouco mais de 400 metros de arrancada. Era uma luta contra o próprio torque. O tempo registrado de 9,1 segundos e a velocidade final de 276 transformaram a máquina em uma lenda dos circuitos locais. Bastou um pouco mais de motivação para a busca por potência que logo superaria o bom senso. Quando percebeu que a combustão não bastava, Roscoe passou a flertar com os foguetes. Ele construiu uma moto movida a peróxido de hidrogênio, combustível usado em propulsão experimental, e ela era tão rápida que foi proibida em praticamente todos os autódromos do país. O governo australiano chegou a restringir o uso do reagente logo após, o que forçou Roscoe a buscar novos caminhos. A transição para 4 rodas foi uma questão de sobrevivência. Com o corpo coberto de cicatrizes e a reputação de insano, o australiano construiu um kart equipado com foguete. O veículo de dimensões ridículas para tamanha potência atingia 407 km por hora, fazendo 400 metros em menos de 6 segundos. Nenhum piloto de dragster convencional conseguia sequer reagir ao tempo de vê-lo passar, e não demorou muito para que o kart também fosse banido. Foi nesse contexto que nasceu o primeiro projeto sob o nome Aussie Invader. Roscoe queria deixar de ser apenas uma atração de feiras de velocidade para sim, então, entrar no livro dos recordes. Seguinte, você que está vendo esse vídeo e elogia os nossos conteúdos aqui, os documentários que a gente produz, seja pelos roteiros, pela qualidade dos vídeos ou pela produção no geral, eu tô de olho. E você que tem interesse genuíno em começar o seu próprio canal no YouTube, seja como um hobby, onde você pode ganhar alguns dólares do YouTube, porque o YouTube paga em dólares, ou para promover os seus serviços ou promover a empresa que você tem, enfim, eu posso te ajudar. Por isso, eu deixei um QR Code que vai ficar aparecendo durante todo esse vídeo, onde você vai escanear e vai preencher, são 7 perguntinhas direto e reto, sem enrolação. É mais rápido do que você ver um Reels aí de besteira, bobagem, onde você não vai aprender nada. Preenche, eu vou ter mais conhecimento do que você quer fazer no YouTube e eu vou poder te ajudar de uma forma muito mais direcionada, direta e reta. Fechou? E vai também ter um link na descrição desse vídeo onde você pode fazer a mesma coisa e aí eu posso, quem sabe, ajudar você a criar o seu próprio canal no YouTube e fazer até melhor do que eu, porque o YouTube é para todo mundo. Você só não começou ainda ou você não sabe como começar. E aí, eu queria te ajudar com isso, beleza? Se você tem interesse, QR Code ou link na descrição. O Invader 1 era um dragster a jato alimentado por uma turbina de 65 mil libras de empuxo, o suficiente para empurrar um carro de 8 metros a mais de 480 km por hora. Em termos simples, empuxo é a força que impulsiona algo para frente. Nesse caso, o que faz o carro literalmente ser arremessado na pista. Para comparação, a 65 mil libras, esse número pode ser comparado ao peso de 20 carros populares sendo empurrados ao mesmo tempo. Em 93, ele levou a criação ao limite em pistas de sal australianas, tornando-se o homem mais rápido do país sobre 4 rodas. O próximo passo seria inevitável e em 94 ele apresentou o Aussie Invader 2, agora equipado com uma turbina de caça Mirage Star 09C5, gerando cerca de 36 mil cavalos de potência. O carro pesava pouco mais de 4 toneladas e media 8,5 metros. Não era nada bonito, mas era funcional. Nas planícies do Lago Gardner, Roscoe buscou o recorde mundial, então pertencente ao britânico Richard Noble, com o Trust 2.
Na primeira tentativa atingiu 802 km por hora e conquistou o título de homem mais rápido da Austrália. Na segunda, o carro perdeu aderência ao romper a crosta de sal e destruiu parte do equipamento de cronometragem. Roscoe sobreviveu, mas o Invader II foi totalmente destruído. A grande maioria dos pilotos teria encerrado a carreira naquele instante, mas Roscoe voltou à garagem. Em 96 apresentou o Aussie Invader III, uma evolução direta do antecessor, construído com estrutura de Kevlar e mesmo motor de jato, mas com aerodinâmica aprimorada. No novo teste no Lago Gardner, atingiu 1.035 km por hora, velocidade suficiente para quebrar o recorde mundial. Faltou apenas a repetição na direção oposta, exigência oficial da Federação Internacional de Automobilismo, para validar a marca. O clima virou, o sal encharcou e o recorde escapou por entre os seus dedos. No ano seguinte, em 97, o piloto britânico Andy Green e a equipe Trust SSC elevaram a marca para 1.227 km por hora e tornaram-se os primeiros a romper a barreira do som com um carro. Roscoe assistiu à conquista de longe, consciente de que sua criação não seria capaz de chegar tão longe. O Invader III havia nascido para um mundo que já estava, digamos, níveis acima. Mas, diferente de muitos que abandonariam a corrida após o Trust SSC, Roscoe decidiu recomeçar. Sem o apoio de grandes patrocínios ou orçamentos milionários, iniciou em sua própria casa o projeto mais ambicioso de todos, um carro capaz de romper o som e alcançar os 1.600 km por hora. Nos anos 2000, o mundo já não parecia interessado mais nesse tipo de desafio. Estavam tomados por preocupações ambientais, combustíveis limpos e restrições de velocidade em quase todos os países. Mas isso apenas motivava ainda mais o australiano. O Aussie Invader 5R seria o ápice de uma vida inteira dedicada a tentar o impossível. E diferente dos jatos anteriores, não usaria turbinas de aviões. Seria um foguete puro, de propulsão bipropelente, projetado para gerar 62 mil libras de empuxo e acelerar de 0 a 1.600 em apenas 20 segundos. Roscoe estava no projeto sozinho, sem patrocínios consistentes, sem ajuda do governo, sem imprensa cobrindo e sem público. Apenas uma garagem, um grupo reduzido de voluntários e o sonho de ser o homem mais rápido da Terra. A abominável máquina australiana nasceu na garagem de Roscoe, a poucos quilômetros de Perth, em um bairro residencial onde o som do mar se mistura às das lixadeiras e martelos. A estrutura de aço de 10 mm de espessura, enrolada e soldada até formar um tubo de 12 metros, pesa 2,5 toneladas sozinha. Em volta dela, tudo foi montado com o mesmo princípio que guiou as versões anteriores: simplicidade, precisão e redundância mínima. A diferença dessa vez está no coração da máquina, um poderoso motor de foguete que equivale a impressionantes 200 mil cavalos de potência. O combustível também é uma combinação de querosene e oxidante líquido, armazenados em 7 cilindros de alumínio de 6 metros de comprimento. Cada tanque contém um pistão hidráulico que empurra o líquido para o injetor, garantindo a alimentação constante mesmo quando o carro muda de ângulo ou vibra em velocidades extremas. O foguete é o mesmo princípio usado em mísseis e veículos espaciais: queimar propelente a uma taxa altíssima e liberar gases a quase 3.000 graus Celsius. Só que no caso do Invader, essa energia é canalizada horizontalmente, a poucos centímetros do solo, e a transição do ambiente estático para o movimento é brutal. O 0 a 1.600 em 22 segundos. Se o carro fosse lançado em uma avenida comum, para efeito de comparação, ele atingiria o limite de velocidade antes mesmo de o piloto tirar o pé da embreagem. Nenhum ser humano pode ficar próximo sem proteção auditiva completa. O calor gerado no bocal é o suficiente para derreter alumínio em segundos, e por isso a equipe construiu o carro com a lógica de um míssil reutilizável. O corpo central resiste a temperaturas extremas e o escape é feito em aço tratado com revestimento cerâmico.
A aerodinâmica foi projetada para operar em dois mundos, o subsônico e supersônico. Em velocidades abaixo de 1.000 km, o fluxo de ar se comporta de forma previsível, mas à medida que o veículo se aproxima da velocidade do som, o ar deixa de se mover como fluido e passa a atingir como uma parede sólida. Ondas de choque se formam na dianteira e reverberam no chão. Nos anos 70, o americano Stan Barrett quase morreu ao romper essa barreira com o Budweiser Rocket, quando o fluxo de ar refletido no solo levantou o carro por quase 250 metros. Roscoe aprendeu com esse episódio. E por isso o Invader 5R tem uma quilha em formato de V que corta o ar e desvia parte do impacto para as laterais. O nariz é longo e afilado, desenhado para dividir a onda sônica sem permitir o levantamento da dianteira. Logo atrás, duas pequenas asas laterais chamadas canards ajustam automaticamente o ângulo conforme o combustível é consumido. Elas mantêm a frente colada ao chão mesmo quando o peso do carro diminui com a queima dos tanques. As rodas são outro desafio insano. Cada uma é usinada em alumínio aeroespacial, com 140 kg. Não possuem pneus a essa velocidade. Qualquer camada de borracha se desintegraria em milésimos de segundo. O diâmetro de 90 cm e a largura de 20 foram calculados para resistir a rotações de até 10.000 RPMs. A superfície de contato com o sal é mínima, menos de 5 centímetros. É o suficiente para garantir estabilidade sem gerar arrasto excessivo. O cockpit é montado logo atrás do centro de gravidade, uma posição que permite ao piloto sentir o que acontece tanto na dianteira quanto na traseira. A estrutura ao redor é um casulo de tubos reforçados, projetados para suportar impactos a mais de 600 km por hora. Os instrumentos são limitados ao essencial: manômetro de pressão, indicadores de combustível e um interruptor que corta o motor em caso de emergência. Não há volante, apenas uma pequena barra de direção e pedais duplos. Se Roscoe soltar qualquer um deles, o motor se apaga instantaneamente. Essa redundância nasceu após um acidente ocorrido com outro piloto, que teve o pé preso no acelerador durante um teste intenso. Mas acelerar é a parte simples, o verdadeiro desafio está em parar, e a sequência de frenagem do Invader 5R exige precisão matemática, muito mais complexa do que a gente imagina. Aos 1.600 km, Roscoe começará reduzindo o empuxo até o modo inerte. O arrasto natural do ar diminuirá a velocidade para 1.200. A esse ponto, duas comportas hidráulicas se abrem na parte traseira, funcionando como aerofreios. Quando o carro atingir 950, um paraquedas de alta velocidade é acionado, projetado para suportar forças equivalentes a 10 toneladas. Abaixo dos 600, entra em ação um segundo paraquedas, maior e mais macio, que estabiliza o eixo traseiro, e só então os freios hidráulicos dianteiros, montados internamente nas rodas, completam a desaceleração. Em caso de falha total, existe um freio de emergência, uma lâmina de aço acionado hidraulicamente que raspa o chão até o carro parar. É uma medida extrema, quase suicida, porém necessária. A meta é percorrer o quilômetro medido em menos de 4 segundos, o que exige potência e, além disso, consistência. Em 1997, por exemplo, Andy Green precisou de um exército de engenheiros, radares e satélites para estabilizar o Trust SSC. Já Roscoe trabalha com menos de 20 voluntários, e só um deles cuida dos cálculos de arrasto. Um outro fabrica componentes à mão em torno mecânico. Não há túneis de vento, apenas simulações básicas cedidas por universidades locais. Para validar os cálculos de empuxo e consumo, Roscoe contou com a consultoria informal de Peter Beck, fundador da Rocket Lab, a especialista em propulsão orbital. Beck auxiliou o time a dimensionar o fluxo de combustível e a pressão ideal dos pistões hidráulicos, garantindo que o foguete pudesse sustentar a aceleração estável até a faixa transônica. A equipe sabe que cada variável precisa funcionar na primeira tentativa. Em Lake Gardner, o campo de sal usado para os testes oferece uma superfície quase perfeita, porém traiçoeira. O solo parece sólido, mas se a umidade aumentar, forma-se uma crosta frágil capaz de quebrar sob o peso do carro. E foi exatamente isso que destruiu o Invader II lá em 95.
Quaisquer oscilação de temperatura ou vento pode atrasar a corrida por meses. Durante a aceleração, o corpo de Roscoe será submetido a 4,5 Gs de força, o equivalente a ser empurrado por um peso de 4,5 vezes superior ao do próprio corpo. Já na desaceleração, a carga negativa pode ultrapassar os 5 Gs. O traje e o assento são moldados sob medida e o sistema de ventilação injeta oxigênio pressurizado para evitar a perda de consciência. Roscoe não tem a pretensão de transformar o Invader em um produto comercial ou de buscar fama em transmissões globais. Seu objetivo é encerrar a corrida que começou há mais de um século e que parou desde o fim dos anos 90. Ele acredita que o recorde não pertence à tecnologia, mas à obstinação humana, e se conseguir atingir os 1.600, será o primeiro homem a viajar em solo a uma velocidade maior do que a rotação da Terra no Equador. Mas há outro desafio invisível nisso: o tempo. Aos 70 anos, Roscoe trabalha todos os dias na oficina, ajustando peças, revisando cálculos e aguardando a próxima janela climática em Lake Gardner. O carro está praticamente pronto, faltam apenas os testes de baixa velocidade, que devem começar antes da tentativa oficial. Até 2025, o projeto encontra-se com 95% da montagem concluída. A estrutura principal já foi certificada e o motor passou por ensaios de bancada com o empuxo total, validando as previsões de desempenho. Quando a ignição for acionada, o Invader 5R terá 20 segundos para transformar meio século de tentativas, falhas e reconstruções em uma única linha reta sobre o sal australiano. Nenhum computador, nenhum piloto automático e nenhuma margem para erro. Só a máquina, o homem e o som. A história de Roscoe McGlashan é, acima de tudo, um estudo sobre a persistência aplicada à engenharia. Cada tentativa fracassada deixou cicatrizes físicas, porém soluções técnicas. O Invader II se desintegrou após atravessar uma fissura no sal a quase 600 milhas por hora. O Invader III alcançou 1.000 quilômetros, mas perdeu o reconhecimento oficial por causa do mau tempo. Mesmo assim, cada desastre serviu de laboratório. Ao contrário de projetos corporativos sustentados por orçamentos de milhões e infraestrutura avançada, o australiano construiu sua trajetória com apoio limitado e uma equipe que caberia dentro de um micro-ônibus. Nenhum simulador reproduz as condições de um veículo supersônico sobre o solo, e o resultado é um híbrido entre a ciência e artesanato, um protótipo que parece mais artesanal do que industrial. Comparado aos britânicos do Trust SSC ou ao norte-americano Bloodhood LSR, o projeto australiano é quase rudimentar, mas é justamente essa simplicidade que o torna possível. Sem amarras corporativas, Roscoe pode alterar um tanque, reposicionar uma válvula ou refazer uma solda em um dia. Essa flexibilidade mantém o Invader vivo. Desde os anos 90, nenhuma equipe conseguiu superar o Trust e o desafio perdeu visibilidade pública. Para o público comum, pode parecer que o limite já foi alcançado, mas não. Para quem vive dentro dessas oficinas sabe que a barreira dos 1.600 continua sendo um dos grandes mistérios da engenharia mecânica. Não se trata de potência de foguetes muito mais fortes que já existem, mas de controle, de fazer um veículo de 9 toneladas permanecer estável quando o ar deixa de se comportar como fluido e passa a se fragmentar em ondas de choque. Roscoe entende isso melhor que ninguém. Os reflexos humanos têm um tempo médio de resposta de 0,25 segundos. A essa velocidade, o carro percorre mais de 100 metros nesse intervalo. Loucura! Qualquer desvio exige antecipação quase instintiva, algo que não se aprende com nenhuma tecnologia de ponta. O esforço parece desproporcional, mas há coerência nele. Desde 1898, quando o primeiro recorde foi cravado, cada avanço nessa linha evolutiva exigiu o mesmo tipo de mente, obcecado, metódico e teimosamente otimista. E o Roscoe não é uma exceção. Ele ainda acredita que a velocidade é a forma mais pura de prova empírica, e se o Aussie Invader 5R conseguir completar o quilômetro medido e entrar para a história, será o retorno de uma era em que a engenharia era movida por instinto e não por marketing. E se falhar, ainda assim marcará o fim de uma história.
Porém, a fronteira invisível entre o que é possível e o que ainda não foi tentado continuará. E é exatamente ali, na linha tênue entre física e o sonho, que McGlashan decidiu cravar a sua última marca. Mas ele ainda não foi o único a desafiar essa fronteira. Na mesma linha entre sonho e loucura, nasceu o lendário Viper. Em um mundo preocupado em fazer carros mais seguros e limpos, um bando de engenheiros insanos decidiram fazer o oposto e criar um monstro indomável, que eu te conto nesse vídeo que já começou na sua tela. Eu te vejo já em 5 segundos e não esquece de conferir o link da descrição para você aprender a fazer vídeos como esse também no YouTube.